Bom dia a todos. Mais uma vez é uma grande satisfação estar aqui. Essa casa que me acolhe com muito amor e carinho. E é sempre bom, né, estar entre amigos, novos amigos, amigos antigos. Por exemplo, o Valdir é bem antigo, né? De amizade, Valdir, de amizade. E a gente conhece mais pessoas toda vez que a gente vem aqui. O propósito de hoje é falar um pouquinho sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Depois, quando vocês chegarem em casa, abra o Evangelho, capítulo 10, dá uma lida lá, vê se faz sentido. Eu vou falar algumas coisas aqui, nem tudo que está lá eu vou falar, impossível. Mas o que eu vou falar, às vezes, pode ficar até meio estranho com o que está lá. Eu vou fazer uma atualização de algumas mensagens que foram enviadas, porque quando a gente olha para o Evangelho, Jesus falava para um povo de 2000 anos atrás, baseado nos costumes da época, nas palavras da época. Então hoje o mundo mudou, tudo muda, mas a mensagem continua a mesma. É só fazer uma pequena adaptação para que a gente possa entender nos dias atuais, que está mais fácil de entender hoje do que no passado. O passado a gente não tinha capacidade cognitiva para entender todo esse processo, né? A gente não tinha. Hoje o conhecimento é vastíssimo. Então as nossas mentes se abriram. Por isso eu vou falar algumas coisas que talvez possa até chocar, porque nós acostumamos a ouvir isso desde garoto, e isso está enraizado dentro de nós, né? Está introjetado. E às vezes eu falo alguma coisa e a pessoa fala, nossa, mas isso é contra tudo que eu já vi na minha vida. Não, é que na época que falaram para vocês, falaram de um jeito, e agora é a mesma coisa, mas vamos falar de outra maneira só para que a gente entenda e pare de sofrer nesse planeta Terra. Nós temos sofrido muito por causa dos ensinamentos do passado. Ensinamentos que nós recebemos de pessoas maravilhosas, heróis na nossa vida. Nossos pais, nossos professores, nossos padres, pastores. Então a gente aprende essas coisas com eles, e quando a gente é garoto, 5 anos, a gente simplesmente absorve aquilo e fica aquilo com a gente. E a gente pega aquele entendimento daquela época e projeta para o resto da vida. Eu costumo brincar até, né, falando com o Pai Nosso. A gente ora o Pai Nosso como se fosse aquela criancinha de 5 anos. Aprendemos com 2, 3 anos o Pai Nosso e falamos. A minha avó falava, acho que era Santo Agostinho, quando ele orava o Pai Nosso, ele levava 30 dias. Eu falei, Santo Agostinho, coitado, deve ser um coitado, né? Porque, poxa vida, 30 dias para orar o Pai Nosso? Eu já estou orando o Pai Nosso em 2 minutos, 1 minuto e meio, 1 minuto. Eu era bem mais rápido que Santo Agostinho. Hoje eu acho que 30 dias é pouco. Santo Agostinho tinha razão. É que a gente ora o Pai Nosso como se fôssemos crianças. Nós oramos o Pai Nosso agora. E eu sempre brinco, eu tenho uma palestra que fala só sobre o Pai Nosso. Não vou falar aqui hoje. Mas quando a gente fala Pai, o que é Pai? Para cada um tem um sentido. Pai é proteção, Pai é amor, Pai é aquele que cuida, aquele que... A gente pensa nisso quando ora o Pai Nosso. E quando fala que é nosso? É de todo mundo, é meu, é seu, é dele, é dela, é do meu inimigo. É daquele cara que eu não gosto. É pai do Lula. É pai do Bolsonaro. Então sou irmão dos dois. Aí eu fico brigando com todo mundo. Porque eu sou Lula, eu sou Bolsonaro, e fica aquela briga. A gente não percebe, mas quando a gente ora o Pai Nosso, tem que pensar em tudo, né? Então hoje 30 dias é pouco. Mas o objetivo hoje não é isso. Nós precisamos ter o quê? Misericórdia com tudo isso que está acontecendo. E o que é misericórdia? O capítulo de hoje é: bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Mas o que é misericórdia? É a junção de 2 palavras: misere, miséria, e córdia, coração. Misericórdia nada mais é do que olhar a miséria do outro através do nosso coração. E aí vem mais uma coisa. A gente, quando pensa nisso, fala em miséria, na nossa cabeça vem o quê? Vem esses coitados que nós vamos distribuir, essas crianças que não têm ovos de Páscoa, que não têm roupa, que não têm muito o que comer. Então isso é uma miséria. A gente acha que miséria é só isso. É também uma miséria. Mas a inveja, o ciúme, a maledicência, tudo, uma doença,
Tudo é miséria. Então eu tenho que olhar para a miséria do outro através do meu coração, porque senão eu não receberei misericórdia. Ficou claro? Se eu vejo alguém com algum problema qualquer, é uma miséria. Uma pessoa endividada é uma miséria, uma pessoa que está enferma é uma miséria, uma pessoa que tem mágoa no coração é uma miséria, uma pessoa que tenta me ofender é uma miséria, tenta me magoar é uma miséria. Eu tenho que olhar a miséria desse outro com o meu coração, através do meu coração, aí sim vai funcionar as coisas. Nesse capítulo aqui, Jesus é maravilhoso, ele traz uma série de puxões de orelhas, que se a gente acatar esses puxões de orelha, a gente vai melhorar muito a nossa vida. Aqui começa assim, ó: bem-aventurados que são misericordiosos, porque eles próprios alcançarão misericórdia. Está lá em Mateus. E agora eu vou começar a mudar algumas coisas, não é mudar, interpretar de uma outra maneira aqui. Se perdoarem as faltas que os homens cometem contra vocês, também receberão o perdão de meu Pai Celestial. Mas se não perdoarem os homens quando forem ofendidos, meu Pai Celestial também não o perdoará. Claro que na época tinha tudo isso. Os religiosos impregnaram na nossa mente que nós temos que temer a Deus e que Deus nos julga. Deus está o tempo todo nos julgando. Então Deus vai nos condenar por alguma razão. Deus não vai nos perdoar por alguma razão. E tudo isso, gente, leva a uma reflexão. Foi dito aqui logo no início que nós temos o famoso livre-arbítrio. E o que é o livre-arbítrio? É o direito que eu tenho de escolher, a liberdade que eu tenho de escolher. Eu posso escolher qualquer coisa. Paulo de Tarso dizia: tudo me é lícito, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então, eu tenho a liberdade de fazer o que eu quiser. Posso roubar? Posso matar? Posso fazer o que eu quiser, o problema é meu. E se eu fizer alguma coisa, Deus vai me condenar? Claro que não, se Ele me deu o livre-arbítrio. Quando Deus me dá o livre-arbítrio, Ele me transforma em Deus. Eu fico tão forte quanto Ele, porque nem Ele interfere nas minhas decisões. Olha só, nem Deus interfere nas suas decisões. Decidi fazer qualquer coisa, seja ela boa ou má, eu vou fazer, eu tenho a liberdade de fazer. Se eu tenho o direito, se Ele me deu o direito de eu fazer o que eu bem quiser, escolher fazer o bem ou o mal, Ele não pode me condenar. Ele me deu a liberdade, então eu posso fazer. Não vai te condenar. Agora, quem vai condená-lo? Todos nós aqui. Todos nós vamos condenar. A nossa consciência vai nos condenar. E aí a nossa vida não tem paz. Porque eu serei condenado. Se eu não perdoo alguma falta de alguém, como é que eu vou ser perdoado nas coisas que eu fiz de errado na vida? Ou vocês acham que eu nunca errei? Acho que hoje já cometi uns 3 erros. Mas a gente acha que não. Então, esse negócio de, vamos pensar, vamos olhar com misericórdia, inclusive para dentro de nós também. De ver as mazelas que nós fazemos. Então Deus não vai nos condenar. Eu até já dei o exemplo aqui, imagina que eu vou sair agora e pegar meu carro, chega um bandido lá e fala: me dá teu carro, se você não me der o carro eu te mato. E eu não dou o carro, está certo ou está errado? Todo mundo vai olhar: está errado ou não está certo? É nível de consciência. Ele podia dar um carro novo para mim, ele resolveu levar meu carro velho. Ele podia me dar um carro novo, mas ele levou meu carro velho. E eu não vou dar. Ele me mata. Está certo ou está errado? Está certo, ele podia me dar um abraço, dizer que me ama. Ele resolveu me matar. É nível de consciência. Alguém daqui tem coragem de roubar um carro lá fora? Nosso nível de consciência não permite. Mas o dele permite. Alguém tem coragem de matar alguém? Nosso nível de consciência não permite, o dele permite. É tudo questão de nível de consciência. Mas está certo? Está certo, ele tem o livre-arbítrio, ele pode fazer o que ele quiser. Agora, Deus não vai condenar, mas Ele vai ter que assumir toda a responsabilidade pelos seus atos. Em qualquer religião que você vá, diz isso. A escolha é livre, né? O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Você vai colher exatamente aquilo que você plantou. Se você vive num meio de violência, como essas pessoas que roubam, assaltam, é o que eles vão receber em troca. É o meio deles, é o mais natural. Que alguém vai fazer alguma coisa errada com eles também. Então, gente,
Faça o bem, façam boas escolhas. Você tem o livre-arbítrio, não precisa seguir o que eu estou falando, mas continue. Então, nesse caso aqui, o que eu quero dizer é o seguinte: precisa tomar cuidado com esse negócio de perdão. Cuidado com o perdão. Deus não perdoa ninguém. Por quê? Porque Deus não castiga ninguém, Deus não condena ninguém, quem condena somos nós. E logo em seguida vai aparecer lá, eu vou mostrar que Jesus disse isso para nós, que ninguém condena. É nós que nos condenamos, uns aos outros. Está claro? Então vamos ver a segunda passagem aqui, que interessante. Tem um outro trechinho que ele fala: se um irmão pecou contra vocês, vão e acertem a falta em particular com ele, e se ele ouvir, terão ganho o irmão. Pedro, aproximando-se de Jesus, perguntou: Senhor, quantas vezes terei que perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Será 7 vezes? E Jesus respondeu: você deve perdoá-lo não apenas 7 vezes, mas sim 70 vezes 7. Está vendo, Tadeu? Você falou um monte de bobagem aqui, que tem que perdoar. Eu falei que não tinha que perdoar mais ninguém. Agora Jesus vem e fala que tem que perdoar 70 vezes 7. Para quem que ele falou isso? Para Pedro, lá atrás, que não tinha entendimento. E para nós, se Jesus entrasse por aquela porta e a gente perguntasse: mestre, quantas vezes eu devo perdoar aquele irmão que pecou contra mim, ou que está tentando fazer o mal para mim, me magoou, me ofendeu? 70 vezes 7, ele falou: não, nenhuma vez, Tadeu, chega de perdoar. Você não tem que perdoar mais. Você tem é que compreender que o outro não tinha nada melhor para te oferecer naquele instante. Você tem é que não se magoar. Você tem é que não se ofender. Alguém ainda consegue ofender vocês? Consegue magoar vocês? Ainda tem situações que vocês se sentem magoados? Isso é impossível, ninguém tem o poder de nos magoar. O problema é que nós nos magoamos. Ninguém tem esse poder. Você pode aceitar o que a pessoa disse ou não aceitar. Compreender que essa pessoa não tinha nada melhor para te oferecer naquele instante, porque nós sempre oferecemos o melhor que nós temos. E o melhor que ele tinha não foi tão bom para nós. Mas era o que ele tinha para doar para a gente. Vou dar um exemplo agora. Comprei esse microfone aqui, paguei, tirei nota fiscal, está comigo, é meu. A quem pertence? A mim, eu tenho a propriedade dele. E eu quero dar esse microfone para o Valdir, e ele não aceita. Pega, Valdir. Obrigado, Tadeu. Pega, Valdir. Obrigado. Eu comprei para dar para você. Pega. Não quero. A quem pertence o microfone? A mim ainda. Eu estou querendo passar para ele, mas ele não aceita. A minha. Está aí. Eu quero passar para ele, ele não aceita. Continua comigo. Então agora eu vou ofender o Valdir. Valdir? Não, com ele eu falo a verdade então. Você é um bocó, Valdir. Você é um grosso. Você é um estúpido. Você é um burro. Ofendi o Valdir. Pelo menos eu tentei. Ficou ofendido, Valdir? Ficou bicudinho. Não falo mais com ele. Cara, se ele não aceitar o que eu estou falando, é como se eu estivesse dando o microfone para ele, e ele não aceitou. Ele vai pensar assim: nossa, o Tadeu hoje está esquisito, ele nunca falou assim comigo. Ele não deve estar bem, acho que ele brigou com a Marilene, alguma coisa aconteceu, porque ele está diferente. Então ele não se magoou. Amanhã eu chego e encontro com o Valdir. Valdir, ontem eu estava nervoso, me perdoa, Valdir. Perdoar do quê? Não, do que eu falei ontem eu não fiquei magoado. Então não tem que perdoar. Se ele não se sentiu magoado, se ele não se sentiu ofendido, não há necessidade do perdão, porque ele não ficou. Agora, falei tudo isso para ele, aí ele faz um upgrade. Burro, estúpido, grosso, é seu pai, porque ele nem fala, mas ele quer ofender mais alto. É seu pai. Pô, pegou com as 2 mãos o microfone, agora quer devolver o microfone para mim. E aí eu devolvo para ele devolve para mim. Não vamos gastar energia brigando com isso aqui. Gente, você só fica magoado se você aceitar o que o outro falou. Tadeu, mas o que o outro falou é mentira. Então por que você ficou magoado? Não, mas o que ele falou é verdade. Então por que você ficou magoado? É verdade, ele só falou a verdade. A verdade é uma só, que a gente quer se magoar por qualquer coisa. Para de se magoar. Compreende? Está tudo bem. Viva a vida. Viva uma vida mais leve, mais tranquila, mais serena. Mas a gente gosta, né? De sofrer. Então aqui, ó,
Outra coisa, eu sou psicanalista. A gente fala assim, eu já perdoei. Já te perdoei uma vez, já te perdoei 2, já te perdoei 3. Você não perdoou nenhuma. Porque quando você perdoa, é porque você compreendeu. Imagine que o Valdir não tenha compreendido o que eu falei e ficou magoado comigo. No dia seguinte, eu explico para ele, eu estava ontem, eu estava nervoso porque aconteceu isso. Eu estava no extremo, por isso que eu falei isso para você, Tadeu, eu não sabia. Se tivesse falado comigo, eu te ajudava, cara. Ele compreendeu, a partir do momento que ele compreende, cessa o processo. O processo de mágoa se encerra, interrompe, não tem mais por que ficar, desaparece. Agora, se eu perdoei 1, 2, essa aqui já foi a 4ª vez que você fala isso para mim, não perdoou nenhuma. Aí quantas vezes eu tenho que perdoar? Se Jesus entrasse aqui, 700 vezes 7? 70 vezes 7? Não, agora é 700 vezes 7, porque se não aprendeu até agora, você não vai aprender nunca. Compreende o outro. Olha para a miséria do outro com o seu coração. Seja misericordioso com ele. E aí você não se ofende, não se magoa. Para de se ofender, para de se ficar ofendido. O outro dá o que ele tem. Você não precisa aceitar. Na segunda passaginha aqui, que é legal pra caramba, ele fala assim, reconciliem-se o mais rápido possível com seus adversários enquanto estiverem com eles a caminho, para que não ocorra que seus adversários os entreguem ao juiz, o juiz entregue ao ministro da justiça e que sejam enviados à prisão. Em verdade eu digo a vocês que não sairão de lá enquanto não pagarem o último centavo. Aconteceu a encrenca, eu e Valdir, os dois ficaram bicudinhos. E eu não vou falar com ele por 1 semana, ele também não vai falar comigo por 1 semana. Nesta semana, segunda-feira, ele recebe uma promoção para trabalhar em Porto Alegre, e ele vai para Porto Alegre. E eu recebi uma promoção para trabalhar em Manaus. Quando é que nós vamos nos acertar novamente? Estamos longe um do outro, muito longe. Então vamos nos acertar agora, já, para não ficar vínculo nenhum. No dia seguinte eu vou lá e peço desculpa ao Valdir. Desculpa, Valdir, ontem eu falei um monte de coisa. Tadeu, eu também exagerei, falei um monte de coisa que não queria falar. Então, tá tudo certo, tá tudo certo. Opa, agora tá tudo certo. Agora o Valdir pode ir para Porto Alegre, eu posso ir para Manaus, nós podemos ir para os quintos dos infernos, que nós estamos resolvido o problema. Nós estamos tudo em ordem, Valdir. Agora tudo bem. E eu estou falando isso aqui no Brasil, que é longe Porto Alegre a Manaus. E se ou eu vou embora ou ele vai embora desse planeta aqui? Quando é que nós vamos resolver essa pendência? Será que o Valdir é tão bonzinho quanto eu, que terá a liberdade de voltar aqui para conversar aqui com a gente? Será que eu sou tão bonzinho quanto o Valdir para poder voltar aqui e falar, que, pedir perdão para o Valdir? Não sei, eu não sei se eu teria autorização para vir para cá. Então, gente, resolve agora, porque se eu for embora ou ele for embora, também está resolvido, não fica nenhuma pendência entre nós, vai ficar só um vínculo de amor, de carinho, de respeito, de amizade. Esse é o importante da gente entender aqui. Então reconcilia-se o mais rápido que você puder. Nesse capítulo também fala do sacrifício mais agradável a Deus. Nossa, eu também questiono algumas coisas aqui. Quando estiver fazendo uma oferenda diante do altar e lembrarem-se de que seu irmão tem alguma coisa contra vocês, deixem a oferta ao pé do altar e vão primeiro se reconciliar com teu irmão e só depois voltem a fazer a oferenda. O que eu quero questionar ali, que ali fala assim, né, o sacrifício mais agradável a Deus. Foi pedido aqui algumas coisas para trazer para cestas básicas, para as crianças, né? E aí alguém trouxe. Foi sacrifício? Sacrifício é alguma coisa que tem que sacrificar. Pode ser que tenha um pequeno sacrifício. Olha, eu não tinha dinheiro para comprar, mas eu fiz um esforcinho lá e comprei, tirei alguma coisa. Deixei de comprar meia dúzia de ovo essa semana, mas eu comprei um ovo de Páscoa para uma criança. Não sei se é um sacrifício. Quem veio e trouxe, quem trouxe alguma coisa aqui, trouxe com prazer. No passado, as pessoas faziam sacrifícios físicos. Ah, não, pediram, então eu vou levar lá uma cesta básica para o centro como um sacrifício. Para com isso. Se é tão sacrificado assim, não traga. Você tem que trazer com prazer, com alegria. Felicidade é proporcionar felicidade. Quando você traz alguma coisa aqui, você tem que se sentir feliz. E quando você vem trazer alguma coisa aqui também, aí eu vou levar porque, sabe, eu estou passando por uma necessidade muito grande, eu estou doente, contraí uma doença e eu estou fazendo tratamento lá, então eu vou levar uma cesta básica para que os
os mentores continuem me orientando aqui, me ajudando a sair dessa situação. Espera aí, é pagamento então? Aí é sacrifício, tenho que levar lá. Então não faça isso por sacrifício, faça por prazer, por amor. E aí sim vocês vão sentir que a vida vai ser mais leve. A gente precisa fazer tudo por amor e com amor. Alguém aqui já usou a palavra ingrato na vida? Fulano é ingrato? Cicrano é ingrato? Já? Eu já usei no passado, hoje não uso mais. Sabe por que você falou que o outro é ingrato? Porque você não fez por amor. Quando você faz por amor, quem faz as coisas por amor jamais encontrará um ingrato na vida. Eu fiz algo para alguém, mas não foi por amor, foi esperando que esse alguém um dia retribuísse, fizesse algo para mim em troca. Aí, dei uma carona para o nosso amigo aqui, Fabião, levei ele para casa. Aí hoje eu peço uma carona dele, semana passada dei a carona para ele, levei ele lá. Aí hoje eu peço uma carona, Fabião, você pode me levar para cá? Não, ingrato. Então eu dei carona porque ele precisava, e eu senti que ele havia necessidade, e eu fiz por amor, porque é um amigo que está precisando realmente, e levei até lá. Não, eu fiz porque se um dia eu não tiver carro aqui, eu já sei quem eu vou pedir, para ele. A ingratidão não existe no outro, só existe em você, porque você não fez as coisas por amor. Esse é o grande dilema na nossa vida. Então, para de ser sacrifício. Se você vem fazer alguma coisa aqui, vem trazer uma cesta básica, e percebe que tem alguma coisa contra um irmão teu, um pai, uma mãe, um filho, um vizinho, está com essa mágoa? Para, vai lá, reconcilia com ele, se acerta com ele. Depois você vem aqui e traz a cesta. Porque é impossível eu chegar aqui e querer entregar alguma coisa para a divindade, para a espiritualidade, mas se eu estou mal, eu estou com um peso enorme de mágoa que não deixa eu sair do chão, a espiritualidade está mais alta, tem que elevar, tem que subir, mas com esse peso de mágoa dentro do meu coração, como é que eu vou subir? Como é que eu vou me elevar? Então vai lá, limpa, pede desculpa. Ah, mas o outro não me desculpou, o problema é dele, você pediu desculpa, você explicou e você fez a tua parte. Não tenho nada contra ti, meu irmão, eu te amo, não gostei do que você fez, mas eu amei. Está tudo bem. E aí está resolvido o problema. Aí eu estou livre. A gente confunde gostar com amar. Já falei aqui várias vezes. Gostar é egocêntrico, amar é empático. São três grandes diferenças. Gostar é egocêntrico, amar é empático. Amar eu estou pensando também no outro. Gostar a criança já nasce sabendo. Nós nascemos sabendo já. Amar nós vamos aprender ao longo da vida. E eu vou provar para vocês já já. E a terceira diferença é que gostar está ligado ao agradável e desagradável. Amar não tem nada a ver com agradável e desagradável. Aliás, amar é sempre desagradável. Aí a pergunta que não quer se calar: você ama o teu parceiro ou a tua parceira? Ou gosta do teu parceiro e da tua parceira? Se eu perguntar aqui, todo mundo vai falar: eu amo. Não é verdade, Adão? Ama, né? Ainda mais do lado aí. Meu Deus do céu. A gente ama ou gosta? Na maioria das vezes a gente gosta. Por quê? Porque amar é desagradável. Amar quando ela está falando que eu sou lindo, maravilhoso, sou o homem da vida dela, eu sou um marido exemplar, que eu faço boas comidas, que eu faço... Isso aí eu como com farinha, isso é gostar, é agradável. Dura quando ela fala: lá no centro você fala cada coisa bonita, mas aqui em casa eu vou te contar, é um traste. Aí eu dei vontade de esganar. Nessa hora eu tenho que amar. Nessa hora eu tenho que amar. Amar a esposa, né? Nessa hora é bico. Quando ela está falando tudo isso é fácil. Dura é amar a esposa, mas está na TPM. Sabe o que é TPM, né? Estou pronto para matar. Mexe com ela. Mata, mata. Vai matar. Então, tudo isso, gente, está na hora de a gente começar a mudar. E vou provar que nós já nascemos sabendo. Quem é mãe aqui sabe, o bebê faz cocô na fralda 2 minutos depois, isso na primeira semana de vida. Nas primeiras horas. Faz cocô na fralda, chora. Mas chora, berra, porque é desconfortável aquilo. Incomoda. Né? Então, a mãe vai lá, troca, ele fica todo feliz. Já nasceu sabendo, porque é agradável. Está ligado ao agradável e desagradável. Amar não. Nós vamos aprender a amar ao longo da nossa vida, todos os dias. Ah, mas o meu filhinho, bebezinho, me ama. Olha, já uma semana ele me ama. Ama sim. Ama o cheiro do leite que ele sente. Ele não está nem aí para você.
Não está mesmo. É um animalzinho como um cachorrinho, um gatinho que só vive de instintos. Nós somos animais, gente. À medida que nós vamos evoluindo na vida, nós vamos aprendendo a amar. Então aí sim, nós viemos para esse planeta com o único objetivo, viemos aqui para aprender a amar uns aos outros, não tem dois, uns aos outros. Então amem. Aqui também tem uma passagem, né, que ele fala assim, ó. Aqui tem uma passagem que fala assim: como vocês conseguem ver um cisco que está no olho do seu irmão e não conseguem ver a trave que está em seu próprio olho? Como podem dizer a seu irmão, deixe-me tirar o cisco que está em seu olho, se no de vocês possui uma trave? Hipócritas, Jesus fala. Primeiro retirem a trave que está em seu olho, para depois retirarem o cisco que está no olho do seu irmão. Por quê? Porque a gente olha para o outro e só vê os defeitos no outro. Fomos treinados a ser assim. A gente só olha a parte negativa do outro. É raro a gente olhar para uma parte positiva. Primeira coisa que a gente olha é sempre o lado negativo do por quê? Por que a gente fica olhando para o outro? Por que a gente vê o defeito do outro e não vê o nosso? Porque nós somos hipócritas, nós não queremos ver os nossos defeitos. A gente quer ver o defeito do outro, para se sentir melhor. Ah, o outro tem um defeito desse, eu não. Eu sou perfeito, eu não erro. Aliás, eu nunca errei. Nunca errei mesmo. Eu sou tão humilde, que eu sinto orgulho de mim mesmo. Eu nunca errei, a única vez que eu achei que estava errado, fui ver que estava certo. Olha a prepotência. E a gente acha que nós somos esse cara perfeito mesmo. Achamos. E aí a gente olha para o outro e só vê os defeitos para se aparecer melhor. É que parece que é complicado. Eu, nos treinamentos que eu faço nas empresas, eu pergunto, me fale 3 defeitos que você tem. 3, só 3. E aí a pessoa fala assim, eu sou perfeccionista, eu gosto de fazer as coisas tudo bem feitinho, no capricho, cara. E aí é um defeito meu. É defeito ou é virtude? Mas qual é o defeito? Fala outro. Eu sou bonzinho, eu ajudo todo mundo e me passo de bobo. As pessoas fazem eu de bobo. É defeito? É sempre assim, não consegue achar 3. Mas daí eu ensino a pessoa a encontrar os seus defeitos. Eu falo assim, eu não estou vendo nenhum defeito em mim, eu sou perfeito. Mas eu vou achar os meus defeitos. Eu vou olhar para o Valdir e ver os defeitos dele. Preguiçoso, orgulhoso, metido, nojento. Vou falar tudo o que eu quero. Prepotente, arrogante. Aí olha no espelho, tudo que eu falei dele está em mim. É simples para você achar os seus defeitos. Olha para a pessoa que você não gosta, está lá. O defeito está lá. É seu, não é dele. Se você não tivesse esse defeito, você não veria nos outros. Quando você não vê, nunca viu, o seu cérebro fica bobo, ele não sabe o que é, ele se perde. Ele fica assim, procurando. Exemplo, no teu cérebro tem várias cores gravadas. Todo mundo sabe a cor vermelha? Conhece a cor vermelha? Azul? Amarelo? Quem conhece a cor fúcsia? Levanta a mão. Fúcsia. 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. 6. Tem um aqui? 7, olha lá, 7, 8. É uma cor rara, a gente não vê. É uma cor de burro quando foge. É um roxo meio avermelhado, meio marronzado, meio ferrugem. Sei lá que cor é aqui. É fúcsia. Mas quem não sabe, fala, fúcsia. Fúcsia. O cérebro vai ficar doido. Hoje, a hora que eu estava aqui, a hora que começou, eu não sei se você notou, mas entrou 3 pessoas que são drufes. 3 drufes entraram aqui. Aqui na sala tem 3 drufes. Quem viu os 3 drufes aí? É só eu. Como só eu? Você não sabe o que é drufes? O cérebro, todo mundo está assim. Eu inventei essa palavra drufes, não tem nenhum drufes, nada, mas a pessoa fica doida, não sabe o que é. Se eu falar assim, tem 3 pessoas aqui, metidas, arrogantes e prepotentes. Vocês sabem o que é, né? Porque nós temos arrogância, prepotência, temos tudo isso dentro de nós. Eu só reconheço no outro,
aquilo que eu vejo em mim. Você já viu um espírito? Nunca viu um espírito? Alguém já viu um espírito? Está cheio aqui dentro. Algumas pessoas veem. Se eu nunca vi, eu vou ficar procurando. O que será que é um espírito? Eu estou olhando e não vejo nada. Mas a pessoa que vê uma vez vai ver sempre. Porque aí registrou no cérebro. Então quando eu ver isso, é um espírito que está ali. Simples assim. E a gente fica o tempo todo procurando defeito nos outros e não olha o nosso. Minha avó falava assim, né? Antes de olhar para o rabo do outro, olha para o seu. Mas como que eu vou olhar para o meu se eu não enxergo? Eu não vejo meus defeitos. Mas eu vejo o rabo dos outros e vejo o defeito dos outros. É como se nós tivéssemos um rabo. Por mais comprido que seja, a gente olha e não vê. Mas dos outros é fácil de ver. Dizem que nós carregamos tudo o que é de bom no nosso peito. Tudo que é de bom a gente carrega como se fosse uma bolsa. Sabe aqueles caras que distribuem panfletos na rua? Eles não têm um colete que tem duas bolsas, uma bolsa na frente e outra atrás? Quando termina eles viram e passam a fazer aquilo. Então na frente daquela bolsa nós temos os coletes só de coisas boas. Tudo que a gente faz de bom está nesse colete aqui. E aquilo que é ruim, não gostei do que eu fiz, põe lá atrás. Não gostei do que eu fiz, joga na bolsa de trás. Aquilo que eu não gosto, jogo na bolsa de trás. Aquilo que é ruim. Aquilo que é bom, joga na frente. E nós estamos numa fila indiana. Aí o Fábio vem na fila aqui, eu olho, o que eu vejo do Fábio? Olha o que ele escondeu lá, está tudo na bolsa dele aqui, ó, ainda até puxadinha, ó, ele é assim, não sabia, ô louco. E olha para mim, nossa, eu sou bom demais, sou melhor que ele. Só que tem alguém atrás de mim olhando também, está vendo meus defeitos. E aí isso é a vida. Então que tal a gente fazer essa... Vira, vamos começar a olhar o que nós temos de problemas para melhorar? É muito melhor você achar um erro em você do que 20 no outro. O que adianta eu achar 20 defeitos no Adão? Nada, eu não posso fazer nada. Só? Eu não posso fazer nada, é ele que tem que resolver isso. Se eu achar um no meu, ótimo, já vou mudar. Esse eu posso mudar, esse eu tenho responsabilidade. Então, para que ficar procurando defeito dos outros? Procure em você. E aí você muda a sua vida. Numa outra passagem aqui, ele fala também: não julguem para não serem julgados. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Teve um palestrante que veio aqui uma vez, eu não me lembro o nome dele. José Lázaro Boberg, lembrei. José Lázaro Boberg, ele era um juiz. É juiz, acho que aposentou, né? Ele é um palestrante espírita, escreveu vários livros, um livro mais lindo que o outro. José Lázaro Boberg. Ele falava assim: se você nunca julgou ninguém, ninguém poderia te julgar. Se você nunca julgou ninguém, você não poderá ser julgado. E nós julgamos? Aqui diz: com a mesma medida que você julgar os outros, você será julgado. Por quem? Até por você mesmo. Se eu disser que não pode a pessoa fazer aquilo, quando eu fizer, eu vou fazer, eu vou sentir a mesma coisa. Falei do outro, mas estou fazendo igual. Então, graças a Deus, eu já evoluí muito nessa vida. Hoje, eu não julgo mais ninguém. Passei dessa fase. Não estou mais na fase que você está. Eu já não julgo mais ninguém, já evoluí, tá? Cadê o nosso amigo? Está aqui. Estou muito mais adiantado, não julgo mais. Eu só analiso técnica e criteriosamente a vida alheia. E faço comentar algumas dicas só, mas eu não julgo, tá? A gente julga o tempo todo. Estamos o tempo todo julgando as pessoas. Olha aquele lá, a roupa que ele está, olha o carro que ele tem, olha o trabalho que ele tem, não sei o quê. Tudo a gente julga. Deus, que é Deus, não julga ninguém, por isso que Ele não condena. Quem sou eu para julgar? Deus manda o sol para os bons e para os maus, a chuva para os justos e para os injustos. Ah, se eu fosse Deus, tinha gente nessa sala que não ia receber nem sol e nem luz. Não é você, Valdir. É o Adão. Então, gente, graças a Deus que eu não sou um Deus. Porque senão eu seria diferente, ia estar julgando as pessoas. Deus não julga. Mas como não julga, Tadeu? Está aqui nessa passagem. Então os escribas e fariseus levaram até Jesus uma mulher que havia sido surpreendida em adultério, e fazendo com que ela ficasse em pé no meio do povo, disseram: mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Moisés nos ordena na lei
apedrejar as adúlteras até a morte. Qual é a sua opinião a respeito desse assunto? Eles diziam isso querendo testar Jesus, claro. Mas Jesus, tranquilamente, levantou-se, ele estava escrevendo na areia, levanta e disse: tudo bem, se Moisés mandou apedrejar até a morte, que apedreje. Joga a pedra na Geni, aquela música, pode apedrejar. Mas que atire a primeira pedra aquele que nunca pecou, aquele que nunca errou. Os mais velhos começaram a soltar as pedras, e até os mais novos todos soltaram as pedras e foram embora. Por que os mais velhos começaram a soltar as pedras? Porque nós mais velhos tivemos mais chance do que os outros de errar, cometemos mais erros do que os outros, tivemos mais oportunidades de errar. E aí ela pergunta para Jesus: mestre, ele pergunta para ela: cadê aquelas pessoas que estavam te condenando? Foram todos embora. E ela pergunta: você não vai me condenar? Ele falou: não, eu também não te condeno. Levanta, saia da horizontal do seu erro, você está errando, saia dessa fase da sua vida, levanta, vá para a vertical da sua evolução, cresça, evolua, vá e não peques mais, vá e não faça mais essa besteira, vá e não cometa esses mesmos bobagens que tem cometendo, para que algo pior não te aconteça. Ele condenou o passado dela? Não. Ele fala assim: daqui para frente, faça tudo diferente. E o passado? O passado não tem como rebobinar a fita. Chico Xavier dizia: ninguém pode voltar lá atrás e fazer um novo começo, mas todo mundo pode começar agora e fazer um novo fim. Então faça um novo fim, é daqui para frente. Não importa o que você fez, que você ache que é errado, porque não existe nada errado no universo. Tudo está certo a partir do livre-arbítrio. Então, seja lá o que for que eu fiz de errado, corrige, não faça mais, para que algo pior não te aconteça. Ninguém é perfeito. Deus não olha para o nosso passado. Nós temos que olhar para o nosso futuro. Ele não condena. Se ele fosse condenar, sabe por quê? Porque misericórdia é o maior atributo de Deus. Ele olha as nossas desgraças com o coração dele. Por isso que não tem castigo, por isso que não tem perdão, por isso que não há condenação. Está tudo certo, no universo não tem nada errado. Aquilo que a gente julga de erro são atitudes infelizes, escolhas infelizes que nós fizemos, que nós vamos ter que sofrer as consequências. Tadeu, mas eu não acredito muito nisso. Sabe por quê? Essa doença que apareceu em mim, meu filho, tem uma razão de ser. Não sei qual é, mas tem uma razão de ser. Comeu mal, usou mal o corpo, pensou mal, sabe? Sentiu mágoa das pessoas. Mágoa é má água. Mágoa é o gatilho para disparar o câncer. Mágoa é gatilho. Nem todas as pessoas magoadas têm câncer, mas toda pessoa que disparou um câncer aí tem uma mágoa no coração. Tenta descobrir qual é. Elimina a mágoa. Compreende que o outro não tinha nada melhor para te oferecer. Esse é o nosso propósito. Olhar para dentro de nós. E olhar com misericórdia para dentro de nós. Olhar as nossas desgraças através do nosso coração. Não sou perfeito, não fui perfeito e não serei perfeito. Mas vou ser bem melhor do que eu sou hoje. Amanhã eu serei bem melhor do que eu sou hoje. Hoje eu sou muito melhor do que eu era no passado. Está tudo certo no universo, nível de consciência. Mas eu fiz uma bobagem lá atrás. Qual o problema? Naquela época você achava que era certo. Foi bom para você, então, que bom. E agora? Esquece, vida nova. Vá e não peques mais, para que algo pior não te aconteça. Então, com isso aqui a gente fecha, dizendo que, poxa vida, então Deus realmente não condena a gente. E Jesus está deixando claro isso. O passado não importa. O que importa é o presente. O passado vai me importar na medida em que eu sei que eu vou ter que fazer tudo aquilo que eu fiz de errado no passado, eu vou ter que aceitar agora, daqui para frente, o que vier. Vou ter que trabalhar isso. Para lidar com isso. Para eliminar essa culpa. A culpa, ela só tem um objetivo: despertar o arrependimento. Despertou o arrependimento, a culpa tem que sair de dentro do coração de nós. E o que é arrependimento? É mudança. É mudança. Eu roubei uma vez, me senti culpado, me arrependi, depois roubo de novo, então você não arrependeu.
É mudança de postura. Ah, eu roubei mesmo, precisei na época, e paciência, daqui para frente nunca mais vou fazer, e nunca mais fez e acabou e encerrou o assunto. Vou ter que assumir essa responsabilidade, eu vou conviver com esse incômodo a vida inteira. Um dia alguém vai descobrir, vai falar para mim que eu roubei, poxa, eu vou ter que aguentar o tranco. Ficou claro? Então a partir de hoje, vamos começar a olhar com misericórdia, né? Ou seja, olhar com coração a miséria do outro. Tudo que a gente acha que foi erro são misérias que a gente passou na vida aí, por falta de compreensão, falta de entendimento. Vamos olhar com o coração tudo que os nossos irmãos fizeram e principalmente o que nós fizemos também, porque é só assim que nós vamos aliviar um pouco esse nosso coração e ter uma vida e uma alma mais leve. Agradeço de coração, peço a Deus que continue com essa vibração aí em todos, né, por essa semana, e quem tiver que voltar semana que vem, que volte com muito amor e carinho, sem sacrifício, com muito amor. Faça tudo com amor e por amor. Um beijo no coração de cada um. Paz, amor e bem. Para você.